No Castelão, o Fortaleza voltou a vencer depois de 4 rodadas. Já o Vasco chegou a 7 jogos sem vencer. A torcida do Vasco não tá nada feliz com a 777, empresa que agora é a dona do futebol do clube. Já teve protesto em um shopping onde fica o escritório da empresa aqui no Brasil. E com faixas em inglês, viu? Dando a real pra se comunicar melhor com os gringos. Alright? Ali tá escrito, ó. Cadê o futebol? Cumpram as promessas. Coisa que o goleiro Léo Jardim pode dizer que tá fazendo. Ou se tá. Eu venho para o Vasco para buscar o meu espaço e para fazer a minha história, escrever a minha história dentro do clube. Ontem no Ceará ele basicamente tentou segurar o Fortaleza sozinho. Foi lá no ângulo, defender a falta cobrada por Caleb. Quando Moisés cruzou na cabeça de Thiago Galhardo, ó quem tava lá, Léo Jardim. Ele já fez 3 defesas com 20 minutos de jogo, hein? Até defesa sem querer o goleiro fez. Olha, ó, bateu nele. Explodiu a bola no ombro do Léo Jardim. 30 segundos do segundo tempo. Tava Léo Jardim trabalhando. Não ia ter jeito para passar por Léo Jardim ontem, só com uma força muito poderosa. Tipo... A única lei que funciona no Brasil é a lei do ex. Eu fico feliz de poder marcar e ajudar a minha equipe. Thiago Galhardo, ex-Vasco, fez 1-0. Gol do Leão, gol do Fortaleza! E já nos acréscimos, Silvio Romero. É o segundo do Leão, o segundo do Fortaleza. Não é ex de ninguém aqui no Brasil. Fechou a vitória do Fortaleza, 2-0. Zona do rebaixamento, hein? Segue. Isso. O Vasco chegou, se aproximou da sua realidade. A realidade do Vasco no campeonato é lutar para permanecer na Série A. Esse deveria ser o objetivo, um objetivo comunicado com todas as letras pela diretoria desde o início da temporada. Porque foi assim com o Botafogo. É natural que um clube que está voltando para a primeira divisão e está se reorganizando administrativamente passe por oscilações, tenha dificuldade no mercado, receba jogadores que não estão prontos. É o caso do Orelhano, jogador que entra no final. Até poderia, se o Barbieri e o Maldonado tivessem um pouco mais de ousadia, ter entrado antes. Mas ainda assim, se reconhece que o jogador, pelo que entrou em termos físicos, em termos de adaptação ao futebol brasileiro, não está pronto. E é natural desse processo de SAF. O problema foi a expectativa vendida lá atrás para passar a SAF. Porque antes de oficializar da 777 tomar conta, todos os discursos eram, não, agora o Vasco não sofre mais, agora é investimento, o Vasco não está em desvantagem com os rivais, e isso era uma utopia. Nem mesmo os gestores da 777, os mais otimistas, imaginavam que o Vasco ia deslanchar nessa temporada. Só que como a expectativa do torcedor é diferente, como a ideia de jogo do Barbieri no começo, e o próprio Barbieri comunicou isso, a gente quer fazer um Vasco protagonista, um Vasco que jogue mais com a bola, e de repente vira o fio. É um Vasco que passa a ser mais reativo no começo do campeonato. A única vitória contra o Atlético abre vantagem e depois segura, se defendendo. E aí hoje o Vasco não tem nem uma coisa nem outra. O Vasco precisa reencontrar uma identidade de jogo. Isso é importante num trabalho de virada, isso é importante para passar confiança para o torcedor. E o Barbieri precisa retomar esse fio. São 7 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas, uma oscilação que balança, que mexe com muita coisa, mas esse é o momento de mostrar convicção no trabalho e esse é o momento do treinador também passar a acreditar em algo. Porque se daqui a pouco ele não tiver nada para vender para o torcedor, para dizer, olha, acredita, porque como lá no início da temporada, nosso time está jogando, nosso time termina os jogos com mais finalizações que o adversário, ou não, nosso time está competindo. Como está defendendo bem. Está se defendendo bem, como o Vasco competia no início da Série B do ano passado com o Zé Ricardo. Agora, se ele for por esse caminho, de um time completamente sem identidade, de um time que não tem, o técnico não tem a que se apegar, aí mesmo num modelo de SAF, num modelo diferente, vai ser muito difícil segurar, porque essa SAF também precisa conquistar os torcedores. Sim. E até agora a 77 não conseguiu. Ô, Prates, 2-0 para o Fortaleza, que se reencontra com a vitória. Sim. O Léo Jardim operou alguns milagres, a gente já começou a ver aí. Ó. Você vai ver o Léo Jardim várias vezes. Pode gravar essa frase e vai repetir até a 38ª rodada. Léo Jardim? Léo Jardim, seguro. Não, mas uma hora muda. Olha, o que nos apresenta até aqui em 8 rodadas é que ele não é uma atuação isolada, é que ele segura em muitos jogos, Rafael Prates. Ele é instado a participar praticamente em todos os jogos. E acho importante porque o Willian já começa a falar do Léo Jardim, do Vasco,
Mas a gente precisa começar a falar pelo Fortaleza. É isso. Jogo, porque é claro que tem a torcida do Vasco, o tamanho do Vasco, o gigantinho do Vasco, só que hoje é de novo, o Fortaleza é mais time, o Fortaleza é mais organizado, o Fortaleza tem um trabalho melhor, o Fortaleza joga melhor. Por mais que talvez alguém queira olhar e falar, 2 gols ali nos acréscimos, no finalzinho, será que... Não. Fortaleza foi melhor e mereceu. Talvez naquele momento ali de jogo, Sim, a gente conversava isso né? Aquele momento ali de jogo talvez não sinalizasse que o Fortaleza ia achar, entre aspas, 2 gols. Mas o Fortaleza é melhor, tem o controle. O Vasco tem dificuldade hoje para jogar contra o Fortaleza, porque é um time inferior. E aí, dificuldade você tem. Quando o Fortaleza cansa minimamente, ele parece não entender muito bem o que faria do seu jogo no segundo tempo, que o Vasco poderia buscar alguma coisa, zona de rebaixamento que está, precisa buscar resultado, o Vasco acabou se acovardando um pouco. As mudanças são para tentar segurar empate. O Maldonado, né, que hoje teve a beira do campo, porque o Barbieri estava suspenso, o Maldonado diz que tivemos problemas, então tenta explicar que era uma questão de logística, de cansaço, que tinha que trocar alguns jogadores, mas ainda assim acho que as opções poderiam ter sido melhores. É o resultado justo, porque o Fortaleza tentou, em muitos momentos, buscar a vitória, e o Vasco, quando ele poderia mudar um pouco o seu comportamento, escolheu segurar o empate. Unido, pitou muito mal hoje, perde essa disputa na bola ali com o Galhardo, abre o placar 1-0. São os 41 já. Isso, pitou mal sem bola hoje, não foi bem. E uma defesa já prejudicada, porque o Jair com o primeiro volante sem bola também não funciona muito espaço, uma zaga modificada. E aí já no finalzinho, o segundo gol, parece que não conta a história do jogo, porque foram 2 gols assim, em cima ali no final. Mas o Fortaleza foi superior. Mas o jogo do Vasco com dificuldade. Parecia até tentar criar, ter a bola, mas machucava pouco, espetava pouco. Quando podia escolher jogar e buscar o resultado, escolheu fechar, segurar o empate, punido no